Boa noite. Estima-se que mais de 1 milhão de abortos são praticados no Brasil anualmente. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2015, na região Nordeste, o percentual de mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado chega a 37% do total. Já o índice de mulheres com grau superior completo chega a 5%. Conclui-se que há uma relação direta entre classe social, grau de instrução e raça. Mas o que se discute de forma mais acirrada é a proibição do ato em si, que acaba levando a procedimentos de interrupção da gravidez à clandestinidade. A expansão do vírus Zika e sua relação com a microcefalia reacende o debate sobre a legalidade do aborto. De um lado, movimentos feministas defendem a autonomia da mulher na decisão de prosseguir ou não com a gravidez de bebês com malformação do cérebro. Do outro, grupos contrários à legalização do aborto, a exemplo da bancada evangélica no Congresso, querem impedir a prática sob o argumento de que seria ato criminoso. Já o Papa Francisco surpreendeu o mundo recentemente ao declarar que concorda com o uso da pílula anticoncepcional onde há a ameaça do Zika, por considerar um mal menor se comparado ao aborto. Para dirimir dúvidas e ajudar você a formar a sua opinião, o programa de hoje traz o tema aborto e convida Elias Melo, obstetra e chefe da Unidade de Saúde da Mulher do Hospital das Clínicas da UFPE. Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco e especialista em bioética. Amós Guimarães, médico e coordenador de saúde do Instituto Espírita Vida, Movimento Brasil Sem Aborto. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, doutora Carolina. A nossa discussão hoje começa com esse tema que é bastante polêmico, né, e que suscita muitas discussões. Mas o aborto ele tem várias configurações, ele pode ser classificado de várias maneiras. Então, para que a gente possa ser um pouquinho até didático mesmo no começo desse programa, gostaria que o doutor Elias passasse para a gente quais são essas diferenciações, né, o que é, de fato, o aborto. Como você bem disse, né, o aborto ele tem a dimensão técnica da medicina, né, tem a dimensão legal, que a doutora Carolina pode, talvez com mais propriedade, explanar aos seus telespectadores, mas do ponto de vista médico, o aborto é toda a gravidez que se encerra até 20, 22 semanas, a depender do peso, até 500 gramas. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente fala em aborto, a gente está falando de uma gravidez que termina aproximadamente até a metade da gravidez. Então, esse é um problema em relação ao Zika, porque o diagnóstico de microcefalia, infelizmente, a gente só dá nos últimos 3 meses de gestação, a partir de 28, 30 semanas, que seria 6 meses e meio, 7 meses. Então, para nós, já não configura mais um aborto. Então, veja como, tecnicamente, para nós na medicina, essa discussão ela tem uma dimensão até complexa, no sentido de que acaba expondo até os próprios trabalhadores em saúde a dilemas éticos bem interessantes que eu gostaria, inclusive, de depois abordar aqui para que todo mundo se informe dessa dimensão que muitas vezes não é externada, mas que é importante, como todas as dimensões do pensamento humano. Professora Carolina, por que o tema aborto ele é tão polêmico? Veja, Valdir, primeiro porque a gente trabalha com a cultura de satanização das mulheres que realizam aborto. Há uma deficiência de políticas públicas, de informação, de contracepção, e mesmo assim, métodos contraceptivos, eles são falíveis. Quem acaba morrendo dentro, né, das nossas comunidades são as mulheres negras, pobres, e que vivem na linha da miséria ou abaixo dessa linha da miséria. As mulheres de classe média alta e classe alta, finalmente, elas pagam para fazer seus abortos, que são clandestinos, mas são seguros. Ao contrário dessas mulheres que acabam realizando aborto em condições precárias e que ceifam suas vidas. Há uma média de morte a cada 2 dias de uma mulher no Brasil. Isso é um problema sério, é um problema de saúde pública, evidentemente. Mas, infelizmente, a gente não tem maturidade ainda para ter um debate sério, né, sem preceitos religiosos. Eu não estou aqui contrariando o seu pensamento, não é isso. Mas a gente precisa trabalhar no sentido racional, menos apaixonado. O direito, ele relativiza a vida. A gente fala que a vida é o bem maior, é o direito absoluto. Isso não é verdade. Há relativização em 3 casos na situação do aborto. Primeiro, quando a mãe é vítima de violência sexual.
E ela pode interromper essa gestação porque esse bebê seria uma espécie de reprodução da vivência dela. Segundo, quando há perigo iminente de morte para a mãe. Então, pode ser escolhida a vida da mãe em detrimento da vida do feto. E um terceiro caso, que não está na nossa legislação, mas é previsto por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, é o aborto de anencéfalos. E aí há uma comparação com anencéfalos e microcéfalos. Então, há juízes que já estão aplicando essa decisão do Supremo e consentindo o aborto de microcéfalos. Doutora Amós, qual é a sua visão sobre o aborto? Por quê? Eu passo basicamente a mesma provocação que eu fiz para os outros convidados. Por que ele suscita tanta polêmica? Suscita porque é uma questão que demanda, que envolve vida. Então, tudo que envolve vida e tirar a vida é uma questão polêmica em todo mundo, em todas as épocas. E se nós pensamos que nós somos não só corpo, nós somos espírito, nós somos corpo, mente, espírito, ou seja, nós tivemos experiências anteriores e viemos programados para vir para essa terra, vir para essa vida, nada é por acaso. Tá? Se você interrompe o nascimento, impede um espírito, um ser que está vindo de nascer, claro que isso gera uma polêmica e gera consequências. Então, a questão do aborto, como, por exemplo, a questão do anencéfalo, do microcéfalo, que essa questão do aborto veio muito agora, depois dessa questão da Zika. E quando se falou do anencéfalo, que você citou, o que os grupos pró-aborto programa que o anencéfalo é um indivíduo, um ser inviável, que não sobrevive. Mas o microcéfalo é diferente. O microcéfalo é o contrário, é um ser viável e muito viável, até porque existe a microcefalia, engloba uma gama muito grande de comprometimentos que pode ter ou não ter. Tem casos de microcefalias que não têm problemas neurológicos. Do ponto de vista médico, o senhor concorda com o aborto, Não. quer dizer, com a interrupção da gravidez no caso do anencéfalo? Não. Nem nessa condição o senhor concorda? Não, nem nessa Isso condição. aí está ligado ao movimento ao qual o senhor Porque- participa, ao instituto ao qual o senhor participa. Essa é uma posição do instituto, É uma de instituição. disposição espírita. Estou como espírita, como sabendo que aquele anencéfalo, ele veio, aquilo é um espírito também que vem. Se ele veio daquela maneira, é porque ele precisava passar por aquilo, no sentido de que nós temos um espírito e temos alterações e lesões e comprometimentos de outras existências que precisam ser melhoradas. E aquela família, aquela mãe que tem um bebê anencéfalo, o pai, a família, também precisa passar por aquilo de alguma maneira, por algum motivo que nós não temos capacidade de entender, mas o que nós cremos é que não existe injustiça. O que é que nós cremos? Nós cremos num Deus que é infinitamente bom e perfeitamente justo. Então, seria uma injustiça um nascer de um jeito, um nascer deficiente, um nascer com todas as vantagens da vida. Se nós queremos nesse Deus justo, então nada é por acaso. Então, nesse caso, Eu gostaria de interromper um pouquinho. Amos, você pensa que essa situação de sofrimento, de tristeza da mãe, que é obrigada, pela posição legal, a passar por todo o período de gravidez, para que seu bebê, no caso da anencefalia, ele venha a morrer logo após o parto, você acha que isso é uma espécie de resgate? É um karma que está Vamos fazer o seguinte, essa pergunta você guarda, aí você vai processando já a sua resposta, que eu queria colocar o doutor Elias também, que ele tinha solicitado a palavra, aí depois a gente continua nessa rodada. Amos, você não vai fugir de me responder isso, não. Não vai. Não vai. Não vai. Eu queria chamar o debate novamente para uma questão técnica. Para a gente, é incabível o termo aborto e microcefalia, porque quando você efetivamente diagnostica a microcefalia, você já não tem mais aborto. Isso pode parecer uma tecnicalidade, mas não é. Porque, veja, hoje, embora seja uma minoria, a gente consegue profissionais que façam o aborto previsto em lei. Mas você não vai conseguir nenhum profissional de medicina que interrompa uma vida que todos nós sabemos viável no terceiro trimestre da gravidez. Porque o que acontece com a anencéfala do ponto de vista prático? Você induz o trabalho de parto, o bebê nasce e ele não sobrevive.
No microcéfalo, você vai induzir o trabalho de parto e ele vai sobreviver. E aí vai se pôr a seguinte questão: se o juiz autorizou o que em direito se entende como aborto, mas que na verdade na medicina não é, quem vai matar o bebê? O pediatra? Alguém vai matar, vai se colocar o bebê numa câmara de gás, já que você não vai conseguir um profissional médico que queira injetar, por exemplo, KCl na veia do bebê. Você entendeu como existe uma posição definida do Conselho Federal de Medicina ou isso é de fórum íntimo? Cada médico ele vai se posicionar considerando o que é a prerrogativa legal, ele vai tomar essa decisão de interromper ou não a gravidez? O Conselho Federal de Medicina ele se pauta pela legalidade. Não existe previsão legal para a interrupção da gravidez no último trimestre, como é o caso da microcefalia. Porque você, na verdade, vai interromper a gravidez e vai nascer um feto que não vai morrer sozinho e que ele não depende mais da mãe para a subsistência, porque existem fórmulas artificiais que você pode sustentar a vida independente da mãe. Entendeu qual é a diferença? Em relação ao aborto, isso não é possível. Eu, se induzir o trabalho de abortamento num bebê do primeiro trimestre, ele vai nascer e vai morrer. Se eu induzir o trabalho de parto num feto com anencefalia, ele também vai morrer, mas o microcéfalo não vai. E aí a gente coloca uma questão ética que tem que ser abordada também em relação ao profissional de saúde. Porque nasceu o bebê, o juiz decretou que ele deve morrer, né, porque ele permitiu o aborto. Como isso vai ser feito na prática? Você vai recrutar um grupo de médicos que vão sair, como os antigos médicos nazistas, nos caminhões, equipados com aparelhos para matar aquele bebê, porque você não vai conseguir que o profissional comum. Por que eu digo que você não vai conseguir? Para fazer o aborto legal, que é uma coisa prevista em lei, uma pesquisa do professor Aníbal Faundes encontrou que só 9% dos médicos se propunham a fazer isso. E veja, eu gostaria de dizer que eu não sou contra a legalidade, eu sou a favor que o aborto seja legalizado. Eu, pessoalmente, sou contra por motivo meu, religioso. Mas eu acho que a sociedade devia ter essa oportunidade. Eu queria professora Carolina, pode falar. Posso falar? Na verdade, esse juiz está concedendo aborto para gestantes que tenham tido zika na gestação. Não tem sequer a confirmação da microcefalia. Mas veja, nós temos uma questão de uma epidemia, de uma calamidade pública. Essas mulheres estão desprotegidas, numa situação de vulnerabilidade. E elas tomam uma decisão que não é uma decisão fácil. Ninguém sai de uma situação de aborto virando cambalhote, dando risada e gargalhada, comemorando o término de uma vida. Até porque, em regra, na gravidez planejada, você espera ter esse bebê. Agora, o que a gente precisa analisar é o seguinte: as redes feministas, elas têm um número, endereço de médicos que fazem aborto, até mesmo além dessa previsão legal, e muito colocando em risco acima dessas 22 semanas. A gente sabe que isso acontece, mas isso acontece para quem pode, infelizmente, pagar. Então, a gente tem que trabalhar uma ideia. A gente precisa discutir o seguinte: o princípio da autonomia da vontade, que é um princípio importantíssimo dentro do biodireito. E aí se considera o paciente como sujeito de direitos e obrigações e ele escolhe. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, eu não sou contra a criancinha, nem a favor de morte de pessoas, né, nem de embriões. Mas eu estou discutindo aqui de forma séria. E aí, de forma séria, a gente tem que levar em consideração o direito de escolha, né, dessas mães, dessas mulheres que não querem. E aí não querem porque não estão preparados para ter filhos, porque os companheiros, parceiros, os maridos sumiram, porque a gente sempre olha para a mulher que escolhe ter um aborto como se ela fosse a criminosa. E a gente esquece que alguém foi engravidada por alguém. E onde é que está esse alguém? A Organização Mundial de Saúde, ela vem apontando a seriedade de pesquisas com relação à Zika, que o governo brasileiro, os governos estaduais e municipais trataram, né, com todo o descaso. A gente precisa ser sério e falar sobre isso mesmo, e fazer essa crítica muito contundente, porque a Zika foi tratada com todo o descaso. E hoje a Zika compromete a qualidade de vida das pessoas. Eu não estou dizendo que um bebê, uma criança, um adulto, um jovem com microcefalia, ele não pode ser feliz. Na verdade, a gente precisa trabalhar a cultura do que é deficiência. Não é nem deficiente, porque a ONU, ela promulgou uma convenção, o Brasil é signatário, e se fala pessoa com deficiência. Isso faz toda a diferença, porque quando você chama deficiente, você está dizendo que alguém é menos. Quando você fala pessoa com deficiência, você coloca o que é mais importante à frente, que é o ser pessoa. Então, de fato, a gente precisa trabalhar essa cultura da aceitação, de olhar uma pessoa com deficiência com acolhimento, com respeito. Não é com pena, com respeito. Não é com tolerância, é com respeito. Vamos para a resposta do Amos agora. Se quiser refazer a pergunta, Carolina. Bom, Amos, eu tenho essa preocupação com relação à mulher, porque a mulher fica muito penalizada numa situação dessa de interrupção de gestação ou, né, de parto, em que o seu bebê vem numa situação de morte. E aí a minha pergunta era o seguinte: na visão espírita, essa mulher ela precisava passar por isso, uma espécie de resgate, de karma,
o sofrimento vai expurgar, né, as suas falhas de vidas passadas? Porque, veja, um Deus misericordioso, ele não perdoa, ele não esquece o que passou. Perdoa, mas a questão é que existem leis universais, leis divinas. E uma das leis universais é a lei da ação e reação. Só que você falou a palavra karma, e essa palavra é muito confundida, muito mal interpretada pela a maioria da população. Porque acha que confunde a lei da ação e da reação com a lei de Talião. Nós não estamos falando de lei de Talião. A lei do olho por olho, dente por dente. Não é por aí. Primeiro, se nós sabemos que existem as existências anteriores em que, por exemplo, foram feitas coisas erradas, coisas que comprometeram outras pessoas ou a si mesmo, como suicídio, você vai ter alterações no seu espírito, alterações físicas, entre aspas, porque não é a física da gente, mas é uma física diferente, em que isso vai ter que ser sanado. Não necessariamente se você matou alguém, você vai morrer ontem. Não necessariamente se você queimou, se matou, você vai ter um problema no céu. Não é assim. Deus é misericordioso. Então, nesse caso, nessa visão, a mulher ela não tem a autonomia, ela não tem livre arbítrio sobre a interrupção ou não de uma gravidez. Olha, o livre-arbítrio tem. O livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, todos nós temos. Quando nós viemos para a Terra, para essa vida, nós, digamos que viemos com uma programação que vamos passar por alguns problemas, ou não problemas, alguns obstáculos, alguns desafios, até para progredir, que é outra lei, que é a lei do progresso. Nós sempre progredimos. Como é que nós progredimos? E por que ela não pode tomar essa decisão? Pode tomar decisão. Nós temos o livre-arbítrio. Uma das leis principais é a lei do livre-arbítrio. Você pode tomar decisão. Agora, toda decisão tem sua consequência. A grande questão é essa. Pode tomar a decisão de interromper, de não interromper, e vai ter a consequência. E o aborto na mulher gera consequências. Consequências não só espirituais, como físicas, como mentais. Então, só para terminar, você falou em sofrimento da mulher. Tem o sofrimento, mas porque não se fala, por exemplo, dos estudos. Existem muitos estudos, mas muitos, em países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado, estudando as mulheres, as gestantes que praticam o aborto, mesmo o aborto legal, mesmo o aborto autorizado, mostrando as consequências psicológicas da mulher para o futuro. Eu tenho muitos resultados. Ok, então muito obrigado por essa primeira rodada, né, de falas aqui de vocês. A gente precisa chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje conversando sobre aborto. Participam do programa Elias Melo, obstetra e chefe da Unidade de Saúde da Mulher do Hospital das Clínicas da UFPE. Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco e especialista em bioética. Amós Guimarães, médico e coordenador de saúde do Instituto Espírita Vida, Movimento Brasil Sem Aborto. Bem, a ONU ela defendeu o direito ao aborto em países atingidos pelo Zika. Né? Mas o fato é que, ao que me parece, doutor, o senhor aí confirma para a gente, é que não existe ainda uma comprovação de que a microcefalia ela seria decorrente do vírus Zika ou se seria de outros fatores ainda não descobertos. Bem, então fica uma polêmica muito grande por conta dessas indefinições. Outra indefinição que me parece que também está à vista é qual a gravidade da microcefalia e quais serão os impactos na saúde de uma criança que nasça com essa malformação do cérebro. Eu gostaria que o senhor, como é um especialista e técnico nessa área, pudesse trazer essa resposta para a gente. A população às vezes acredita que existe uma relação direta, causa e efeito, em contato com Zika e produção de microcefalia. Não é assim.
ninguém sabe qual é a frequência de pessoas atingidas que efetivamente vão desenvolver um feto com problema. A gente sabe, por analogia, não existe nenhum agente biológico tóxico que produza malformação em mais de 50% das pessoas atingidas. Então a gente já sabe que uma parte significativa das pessoas expostas não vão ter lesão, mesmo que se pegue na fase mais crítica para a formação do embrião, que é o primeiro trimestre. Então esse é o primeiro ponto. A determinação que você fala da ONU, a meu ver, foi uma decisão apressada, feita sem estudos técnicos, porque hoje, do ponto de vista científico, a gente não tem uma relação causa e efeito. Não se provou e pode se demorar muito tempo para provar. A coisa mais difícil de ser provada é causa. O que é que causa uma determinada doença? Então, para além disso, nós temos outros problemas. Os testes diagnósticos também não são precisos, porque a doença é muito nova, ela pegou a medicina desprevenida. Então, hoje, os testes disponíveis, eles dependem da presença do vírus no sangue, que só passa 4 dias presente. Então, a gente tem, tecnicamente, uma dificuldade de dizer para uma dada paciente se ela teve zika ou não. A gente tem uma dificuldade para quantificar o prognóstico, qual o risco. Porque isso é importante no processo decisório. Qual é o risco? Eu sei que na rubéola, se eu tive rubéola no primeiro trimestre e eu não sou vacinado, eu tenho 27% de chance de desenvolver um bebê com malformação. E aí nós temos o terceiro problema. A anencefalia é um problema, digamos assim, de lógica digital, sim ou não? Ou você tem ou você não tem. A microcefalia tem todo um espectro. Então você pode ter microcefalia sem lesão cerebral num bebê que é pequeno para a idade gestacional. Você pode ter microcefalia com um grau variado de acometimento cerebral. O nosso querido Amós pode falar melhor sobre isso. Mas veja que é uma decisão difícil. E eu estou abstraindo a questão religiosa que toca ao meu coração, mas eu prometi a mim mesmo que não ia falar. Estou indo para a questão técnica de informar as mulheres. Eu quero empoderar as mulheres. E para empoderar a gente precisa de informação que hoje, em que pese o que o governo diz, a gente não tem. Carolina, essa leitura que a ONU faz do problema, ela representa, na sua visão, um avanço? Ela é importante, um avanço, ela tem que servir como parâmetro? Ela tem que servir como parâmetro, porque a ONU Mulher ela foi muito clara. Ela não disse na massificação do aborto em caso de zika. Ela falou o seguinte, que em locais afetados pela epidemia fosse dado à mulher a faculdade. E faculdade é você empoderar essa autonomia da vontade da mulher. Então não quer dizer que toda mulher que tem a zika tem que procurar ajuda médica para interromper sua gestação. Muito pelo contrário. Ter um filho com deficiência, isso não faz de ninguém menos mulher, nem muito menos mãe. Né? Porque ter um filho com deficiência faz com que você se desdobre em cuidados, mas é gratificante no seguinte sentido. Você vai viver para observar os seus esforços diante de uma pessoa que é vulnerável, que tem subjetividade. Agora veja, quando a ONU diz, tem que ser dada à mulher a faculdade, mas ela diz também em outro momento, e se ela não quiser abortar, tem que ser apoiado, tem que ter políticas públicas que vão receber essa gestante de um microcéfalo, né, de um anencéfalo também a ONU fala, com um acolhimento verdadeiro, né, que ela tenha um acompanhamento médico, tanto na sua fase gestacional e depois com relação à sua criança. Essa mãe precisa ser amparada também com relação a aspectos psicológicos. Agora eu vou mais além. Há um dado muito gritante de mais de 60% das mulheres que parem filhos com deficiência, elas se tornam divorciadas ou a sua relação de parceria, de convivência, ela se extingue. Porque, infelizmente, é um dado que a gente precisa levar em consideração. Os homens abandonam seus filhos com deficiência. E quando eu digo mais de 60%, não é que tenha acabado apenas a conjugalidade. Há uma dificuldade do ente masculino em lidar com a vulnerabilidade de um filho com deficiência. Amós, doutor, vamos ouvir o Amós, depois a gente retorna. Eu sei que esse tema fica todo mundo querendo falar muito, né? Eu fico nesse papel de controlar um pouco vocês, me desculpem, mas estou um pouco nesse papel. Essa posição, né, da ONU, só para a gente fechar esse ciclo, ela vai, de certa forma, na contramão, né, de quem defende um dogma, de quem defende uma posição fechada, de cunho religioso. Mas, Valdir, você não acha que a gente tinha como interromper isso? Só para eu dar a palavra para o doutor Amos. Então, deixa eu falar só assim, eu não posso me posicionar mas aqui, veja, né? Eu tenho que fazer a provocação. Existe um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, que era o projeto do parto anônimo. As mulheres que não queriam assumir suas crianças, elas eram acompanhadas desde o início da gestação por casais, por pessoas que estavam na fila da adoção. E aí esses bebês, eles, em tese, você teria uma conscientização, a sensibilização dessas mulheres para que não abortassem, não colocassem em risco as suas vidas,
e permitissem que outros casais que não podem ter filhos viessem a ter esses filhos. O que foi que aconteceu? A nossa bancada fundamentalista, que não é só composta por evangélicos, é composta por católicos extremamente conservadores, não aceitou o parto anônimo, que disse que seria a venda de crianças. Veja, tudo legalizado, com acompanhamento de assistente social, de psicólogo. A gente teria, com certeza, uma diminuição bem satisfatória. Agora, o que eu quero deixar bem claro aqui, não mais como jurista, mas como feminista, é que nenhuma feminista vai dizer que ela é a favor de morte de crianças, porque nós não somos. Nós somos a favor da dignidade da vida. Certo, vamos ouvir agora. Pois é, a favor da dignidade da vida. Mas a vida não é só a vida da mulher. Que tá aquele bebê que está no ventre, no útero da mulher, é uma vida. E é uma vida diferente da vida da mulher. É um ser com uma genética diferente, com uma hereditariedade diferente, e é outro ser. Então, a questão da ONU, voltando, eu concordo com o Dr. Elias, mal começou, já estimula, porque é um estímulo. Olha, eu estou em desvantagem numérica e de pensamentos aqui, viu? Não, mas a gente não está debatendo, nem está discutindo, a gente está conversando, cada um tem sua posição, cada um tem sua ideia, tem claro. o que crê, né? Então, agora eu me perdi um pouco. Mas a questão da ONU estimula. Então, se você autorizar a interrupção da gravidez em gestantes que foram infectados por Zika, mesmo que seja comprovadamente Zika, você não vai ter, a gente não sabe a porcentagem, a quantidade de bebês saudáveis que vão ser mortos, vão ser assassinados. Porque, como o doutor disse, o agente mais patógeno, mais teratogênico, que causa mais malformação que existe é a rubéola. Né? Rubéola é 27%. Ou seja, nem um terço. Você vai ser um infanticídio, certo? E você imagina aquelas mães que tiveram filho, quando souberem disso, se souberem, porque mesmo quando sabem que tem comprovação, o que é que a gente vê nos estudos, tem comprovação de que é um anencéfalo, que tem uma deficiência, que opta por abortar, que nos países legais tem complicações futuras, então você vai levar complicações de origem espirituais, de origem física, psicológica daquelas mães. Então, eu acho interessante que os grupos feministas, eles acham que quem é contra o aborto é contra a mulher. A gente é a favor da mulher, porque os estudos mostram que as mulheres que abortam têm uma tendência maior à depressão, ao uso de droga, a suicídio. Uma pergunta. O fato de o Brasil proibir o aborto. Impede que ele aconteça. De certa forma, isso não estimula, não corrobora com a clandestinidade, que é uma prática que a gente sabe que por debaixo dos panos, né? Se é clandestino, não é uma coisa... Eu queria começar, porque o doutor Elias toda vez começa pela ordem. Agora eu quero começar. Doutor Elias, você vai ficar em segundo lugar. Doutor é chique, elegante, ele Professora Carolina, você falou 2 vezes aí. Sim, eu falei 2 vezes, mas como mulher ele sempre estava... Não, pelo princípio da igualdade. Vamos lá. Eu gostaria de começar esse aspecto. Eu concedo a palavra. Doutor Elias é elegante. Então, em homenagem ao Dia da Mulher, né, que é amanhã. Ele está sempre dando a palavra para homens, primeiro. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Né? A proibição de abortos não impede a sua realização. A clandestinidade, ela existe de 2 maneiras. A clandestinidade precária e a clandestinidade com segurança. A clandestinidade precária é Dona Maria que chega na sua comunidade e faz o aborto com Dona Creuza, que é uma doula, nem sempre é doula, se fosse seria ótimo, com uma pessoa com menos experiência, sem nenhum cuidado com higiene e com o acompanhamento psicológico dessa mulher. Quando a gente fala em legalização do aborto, a gente fala num princípio de conscientização, sensibilização dessa mulher, que nem sempre vai acabar em aborto propriamente dito, mas ela vai ser cuidada, ela vai ser orientada, ela vai estar diante de profissionais de saúde qualificados para ampará-la, seja a decisão que ela queira tomar, tanto para finalizar o aborto, para realizar o aborto, como para não realizá-lo. A gente precisa esclarecer isso. Pronto, doutor Elias, agora é a sua vez. Doutor Elias. Eu vou falar 2 coisas, que é mais Pode falar 3, doutor Elias. O senhor pode falar até 3, eu não posso falar nem meia, o senhor já percebeu aqui. Não, para colocar a questão do contraditório, não com o objetivo de dizer que o que você está falando é errado, não, que eu não parto desse princípio. Eu parto do princípio que todo ser humano tem uma coisa boa a me ensinar. Então, primeiro, eu gostaria de fazer uma reclamação, que eu acho que é muito pertinente. Se esqueceu que existem outras doenças no Brasil. Sim, então, o foco hoje é Zika. Você já viu o que aconteceu com a sífilis? Sim. Que aumentou mais de 10 vezes de 2004 para cá e que mata muito mais bebês. Né? Então, a outra coisa que eu queria falar é em relação à questão do aborto.
eu vou falar uma coisa, não é contradizendo o que você está falando, mas falando da minha experiência como cuidador de saúde, digamos assim. Eu vivi as duas fases, a fase antes do misoprostol, que é o Prostóxi, e a fase depois. Eu não vi mais aborto clandestino terminar em infecção, porque a pessoa usa misoprostol e consegue evitar esse, em grande maioria, consegue evitar esse evento deletério. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. A outra coisa é que, na verdade, pela estrutura que a gente tem hoje, as mulheres ricas, como você bem diz, elas não precisam mentir, elas vão para um médico. Se você colocar no Google, eu não vou colocar aqui porque poderia ser apologia ao crime, mas coloque assim, médicos que fazem aborto em Recife. Isso aparece. Aparece nome, endereço, entendeu? Então, assim, onde está a justiça? Custa em torno de 1.500 a 2.500. Em locais mais elegantes, R$5.000, a gente sabe. E a pessoa pobre, qual a alternativa? Ela tem várias alternativas. Ela pode recorrer a uma ONG, que tem ONGs que auxiliam por uma questão de redução de danos, e você sabe disso. Não estou aqui fazendo um juízo de valor, só estou descrevendo a realidade tal como ela se apresenta para mim. Então, assim, você pode alegar que foi vítima de estupro, porque não tem comprovação nenhuma, não existe uma investigação em relação a isso, basta você chegar na unidade de saúde, dizer que foi vítima de estupro, você vai passar por uma psicóloga que não tem poder de veto em relação ao procedimento que vai ser realizado em você. Estou só colocando aqui para a gente entender isso. Então, assim, a gente está falando em aborto, mas em relação à Zika, mas, na verdade, eu vou finalizar agora. Por que não permitir na pessoa com síndrome de Down, por exemplo? Por que a ONU não se posicionou a isso? Porque também vai dar um acometimento neurológico, está entendendo? Então, eu acho que a gente precisa debater mais esse assunto antes de partir para essa medida extrema. E se for pensar em questão de síndromes... Foi colocado um outro ponto aí. Mas só para trabalhar a questão de síndromes, eu sou neurologista, atendo até hoje, atendo desde criança, mas atendo mais adulto hoje em dia, com microcefalias, com síndrome de Down, com autismo, tal. E você vê que se você autorizar, se aquela pessoa tivesse a opção de não ter o filho, não ter o bebê, a gente faz um questionamento, nenhum queria ter essa opção depois que tem. A gente aprende muito, ele falou que a gente aprende muito com esses pacientes. Doutor Amós, assim, uma coisa me parece certa, é que por mais que se proíba, a prática ela vai continuar. É como tudo que se proíbe, né, se proíbe legalmente, mas as práticas continuam. E se essa prática continua, e ela continua de uma forma fragilizada, pondo em risco a situação de pessoas que às vezes chegam até a morte, né, chegam a óbito, e às vezes vai nesses procedimentos equivocados, vai a mãe e vai o filho. Não seria o caso de se repensar toda essa questão e não ficar com ela apenas nesse plano da ideologia, no plano filosófico, no plano mais conceitual e até religioso? Mas veja, nos países que legalizaram o aborto, a quantidade de aborto não diminuiu, aumentou, a maioria deles. Teve países, Mas os procedimentos, provavelmente eles foram mais cuidadosos, mas não? Teve algum tempo países que aumentou tanto, porque o aborto, ele dá, isso o doutor ele sabe mais do que eu, ele dá complicação independente de ser, e claro que com condições precárias demais, mas mesmo com todo cuidado você pode ter complicações. Complicações sérias, complicações de perda de útero, complicações de aderências, complicações até de óbito. E tem alguns países que legalizaram o aborto, que aumentou tanto o número de aborto legal, mesmo com cuidado, que o número de óbitos de mulheres ficou maior do que antes. A senhora acredita que isso aconteceria no Brasil? Não, veja, a mas experiência só para que nós terminar temos, rapidinho aqui, você pega um país como o Brasil, o sistema de saúde do Brasil, que falta medicações básicas, falta leite, você tem que esperar horas para operar uma urgência gravíssima, você vai, ocupar os blocos cirúrgicos, tudo com aborto, entendendo? E enquanto não tem, e se diz que vai ter uma condição, não vai ter. O sistema de saúde do Brasil não tem condições de absorver mais coisa, mas nem por isso. Então, em vez de se tratar isso, por que não se faz o que é para se fazer? A orientação sexual... Vamos ouvir, doutora Carolina. Veja, eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa levar em consideração. Aqui perto da gente, na América do Sul, o Uruguai regulamentou e houve uma redução em 30% dos casos de aborto, porque não é só uma clínica que recepciona essas mulheres. Há um trabalho de conscientização, de sensibilização. Então, muitas mulheres desistem. Então, o que deve ser levado em consideração? A autonomia da vontade feminina. Tem um outro aspecto que o doutor Elias me provocou, falando de síndrome de Down. Veja,
O aborto eugênico ele tem que ser pensado mesmo. A gente não tem que criar castas, uma sociedade composta só por pessoas ditas normais. Eu odeio esse termo, porque eu acho que de perto ninguém é normal. Mas assim, a gente precisa levar em consideração que a deficiência ela existe para interagir conosco, para ensinar a todos nós. Então, dessa maneira, a deficiência ela não pode ser punida. Mas o que está se falando aqui é algo maior. E aí eu concordo com o doutor Elis quando ele diz assim, olha, veja bem, existem muitos casos de outras síndromes, etc. e tal, de outras situações. Vamos esquecer síndrome, vamos falar do direito da mulher. Ela tá falando, a gente está falando dos direitos sexuais, que o doutor Amos falou aqui muito bem, que essa mulher precisa de orientação, o parceiro dela também precisa. Mas vamos falar também de direitos reprodutivos, que nem sempre estão acompanhados dos direitos sexuais. Então, nessa forma de direito reprodutivo, essa mulher pode escolher a hora de começar ou não a sua reprodução. E, de repente, de nem ser uma reprodutora. Porque a gente precisa levar em consideração, doutor Amos, que, de repente, o resgate daquela mulher não ser mãe. Porque, de repente, ela não está preparada, ela não tem esse acolhimento, essa maternagem. Porque não é só ser genitora, é você acolher essa pessoa. Nós temos uma realidade que é muito hostil com relação a crianças e adolescentes e jovens, que é o fato de serem abortos vivos. E a gente precisa reconhecer que isso existe. São obrigados por aspectos religiosos, são obrigadas pela ineficiência do Estado e viram abortos vivos. Agora, a rede feminista ela tem esse dado muito preciso, doutor Elias. Morre a cada 2 dias uma mulher. A Secretaria Nacional da Mulher diz que a cada 3 dias morre uma mulher. Mas morre. Porque, infelizmente, quando você chega no quintal de Dona Maria não tem acesso a medicamento. Dona Maria vai introduzir, a gente tem casos de relatos. Agulha de crochê, agulha de tricô, garfo de macarrão, facão, como é o nome? Corrente, chumbinho, que vai esterilizar essa mulher, né, via de regra, situação de mulher que se joga de escada, tudo com o propósito de abortar. E não são só mulheres solteiras, não, já são mulheres casadas, vítimas de violência doméstica, que não querem os filhos porque seus parceiros são abusadores. Ok, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Sabe qual é a grande tristeza? Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema aborto. Participam do programa Elias Melo, obstetra e chefe da Unidade de Saúde da Mulher do Hospital das Clínicas da UFPE. Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco e especialista em bioética. Amos Guimarães, médico e coordenador de saúde do Instituto Espírita Vida, Movimento Brasil Sem Aborto. Bem, assim, falaram o Amos e Carolina, acho que agora é a vez do Elias, né? Começar esse terceiro bloco. Começa com o doutor Elias. Por que não com o doutor Amos? Porque ele não começou nenhum bloco. Porque ele falou 2 vezes agora no final desse bloco e o doutor Elias ficou doutor Elias tem que dividir. Doutor Amos, por favor. Doutor Elias, tem uma pergunta aqui que é de Eliette Gomes Freitas. Ela diz, precisamos discutir o aborto. Isso é inegável. Não adianta querer salvar vidas quando nas favelas, periferias e interiores do Brasil, as mulheres fazem abortos e morrem. Qual o seu olhar sobre um posicionamento, sobre uma opinião como essa? Eu gosto de me gabar que eu sou, antes de tudo, um pragmático. Então, eu me rendo à realidade. E é por isso que eu gostaria até de reiterar. Eu sou a favor da legalização. Mas, assim, o que eu questiono em relação à Zika é a falta de consistência científica na associação entre Zika e microcefalia, entendeu? Porque você vai propiciar uma pessoa que eu reconheço a autonomia da mulher, mas não existe autonomia sem informação, e a gente não tem essa informação para dar. E assim, tem uma série de injustiças, inequalidades e desigualdades que acontecem com o Zika, porque, por exemplo, por que dar uma aposentadoria para a mãe do filho que tem microcefalia, quando a gente tem inúmeras outras pessoas com dificuldades, pessoas que têm filhos com síndrome de Down, não é porque eu tenho nenhum preconceito em relação à síndrome de Down, mas por que esse foco na Zika? Entendeu? Assim, e eu fico muito triste de ver que, de uma certa maneira, o governo contingenciou os recursos da saúde todos para a Zika. O que você vê de ações do Ministério da Saúde é em relação à Zika e às outras coisas. Sífilis, que é uma doença
que atinge um número muito maior de pessoas que também dá comprometimento neurológico, como o doutor Amós bem sabe. E assim, eu fico triste com isso, porque a gente, na verdade, vai, me parece, mais para uma doença midiática. É esse o minha preocupação. Doutor Amós, a gente colocou essa informação na abertura do programa, em referência ao Papa Francisco, né, que ele, de certa forma, ponderou. Né? Ele disse que, no caso de microcefalia, nos países onde tem a zika, talvez, microcefalia não, no caso dos países que estão sendo acometidos por esse problema, o recomendável seria usar a pílula anticoncepcional. E isso quebra todo um dogma, né, que foi construído ao longo de toda a história da Igreja. Noutro momento, a própria Igreja, ela entendia que qualquer método de anticoncepção, ele fosse de interrupção de vida, né? Fosse de interrupção de vida. Ou seja, como você, de uma comunidade espírita, você analisa esse posicionamento da Igreja Católica, existe semelhança com o pensamento de vocês ou não? Com esse novo pensamento do Papa Francisco, sim. Os métodos contraceptivos, a posição do espírita é orientação de todo, orientação. Primeira coisa é a instrução da população que deve ser feita com relação à proteção da gravidez, se não é desejada. Então, os métodos contraceptivos não tem problema. A Igreja Católica, durante sua história, que veio tinha esse dogma que agora o Papa Francisco, nessa epidemia, está sendo muito sensato. Então é possível mudar, né? É possível Tudo mudar. na vida Agora, é possível mudar. Com relação ao espírito, é o contrário, a gente estimula a orientação, porque todo mundo tem direito da sua vida, todo mundo tem direito das suas coisas, tem direito sobre seu livre-arbítrio, de ter a vida da maneira que quer. Você, dependendo do que você fazer, você vai ter suas consequências, tanto aqui como depois. Se você fizer alguma coisa para o lado mais negativo, você vai ter consequências mais negativas. Agora, o livre-arbítrio de tirar uma vida, tem. Agora, não é o que se prega, porque o primeiro direito à vida, o primeiro direito que existe do ser humano é o direito à vida. E ninguém tem o direito de ir contra a vida, independente do que for. Tá? Carolina, tem a Mônica Feitosa, ela passa a seguinte questão, ela diz: se é aborto, não tem que ser legal, nada justifica tirar a vida. Bom, mais uma vez a gente vai voltar para uma discussão técnico-jurídica. Na verdade, para o direito à vida, que seria considerado o mais absoluto de todos, é relativo. Por que é relativo? Porque é possível, em situações específicas, pôr fim à vida. A Constituição autoriza, num caso que seria em caso de guerra, em situação de emergência, pode ser indicada a pena capital. O Código Penal autoriza a interrupção da gestação em 2 circunstâncias, como eu tinha dito anteriormente: violência sexual contra a mãe e risco iminente de morte com relação a essa parturiente. O que é preciso ser dito é que a gente não vai a lugar nenhum se a gente entende que a vida é diferente da dignidade, que é o mínimo existencial. Então é necessário que toda e qualquer criança, ao nascer, ela seja acolhida, ela seja amparada, ela seja desejada. Agora, tem um aspecto que eu acho importante na fala do Dr. Elias, é preciso a gente orientar a população. Qualquer pessoa que tenha filhos com deficiência, seja a deficiência que for, e no caso da microcefalia, ela pode ensejar deficiências múltiplas, sensorial, intelectual, mental, física, é possível se conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, não é um requisito apenas da microcefalia. Toda aquela criança, jovem ou adulto que não possa vir a trabalhar em face das suas subjetividades, ele pode ter esse benefício. Agora, o ideal é que a gente tenha escolaridade, que a gente tenha incentivo para desenvolvimento das pessoas com deficiência. Deixa desse coitadismo, né, de achar que essa pessoa com deficiência vai ser sempre impossibilitada de exercer uma atividade laboral. Claro que não. Doutor Amós, eu queria fazer mais uma provocação. Nós tivemos, não lembro exatamente o ano, aquele caso lá do doutor Olímpio Moraes, né, onde ele acabou fazendo um procedimento de interrupção de gravidez de uma criança com 9 anos, porque ela tinha sido engravidada, parece-me, pelo padrasto, né, e tinha sido uma coisa assim muito forte, muito chocante, inclusive.
né? E por conta disso ele foi excomungado, né, pela Igreja Católica, né, a igreja a qual ele era seguidor. Esse tipo não era... Eu queria pedir vênia ao senhor, porque isso aí talvez seja mais na nossa área do que da área propriamente de Amões. Certo, não, quer ver a parte eu vou passar para você, mas eu queria saber A posição, né? de Amós, qual é a posição? Nesse caso, é um caso, veja bem, a doutrina espírita é contra o aborto em qualquer ocasião. Num caso, a não ser no caso de risco de vida para a mulher, que a gente não considera nem aborto, porque hoje em dia com a medicina... Nesse caso aí, ele considerava que havia risco de vida. Então, veja, para a medicina, hoje em dia, risco de vida para a mulher, você com a evolução da medicina, são poucos casos. Você consegue segurar a gravidez até o máximo possível e depois faz o parto prematuro. E existem bebês com 5, 6 meses que conseguem sobreviver bem. No caso dessa menina, ela tinha uma gravidez gemelar. 9 anos, uma gravidez gemelar. Ou seja, ela tinha risco de vida. Não foi por uma questão. Tentou-se até ver, conversar com ela para tentar segurar, mas o risco era muito grande. Uma gravidez de 9 anos não tem útero para uma gravidez gemelar. Então, nesse caso, é considerado risco de vida para ela. É uma criança. Doutor Elias. Eu queria publicamente fazer 2 correções na sua fala. Tudo bem. Primeira correção. Doutor Olímpio, ele não é católico, ele é ateu. Então, tecnicamente falando, ele não poderia ter sido excomungado. A segunda coisa é que essa excomunhão foi retirada pelo Papa da época. Foi inicialmente uma pena imposta canonicamente pelo arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, que depois foi, digamos, para usar a sua terminologia jurídica, foi reformada na instância superior. Foi revogada. Agora eu vou fazer uma correção, o Mas senhor foi revogado. O que eu queria voltar era o aspecto dessa criança. Existe como você fazer o aborto, como a Amós falou, em risco de vida. Agora você precisa fazer uma junta médica, é um pouco diferente. A questão é diferente pelo amparo legal, que você precisa comprovar aquilo de alguma forma, que nem sempre é fácil, porque existe uma subjetividade. Infelizmente, a medicina é eivada de subjetividades, né? Em relação à questão do aborto previsto em lei por estupro, é muito mais fácil. Você não precisa de uma junta médica, você precisa de outros mecanismos. Então, assim, o aborto ele é ainda ilegal no Brasil, com 2 exceções de antijuridicidade que foram citadas pela doutora. Mas o que me preocupa é com a questão do profissional em saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas a questão da anencefalia não foi levantada primariamente por grupos de defesa das mulheres, mas sim pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Aí eu faço essa pergunta: se o juiz de provimento é um aborto, e para o ponto de vista legal é qualquer gestação até o momento do nascimento do bebê, não é? Para a gente é diferente. Ele faz uma concessão de haver uma interrupção a qualquer momento da gravidez. Qual vai ser o profissional de saúde que vai implementar isso no 3º trimestre? Porque eu fui presidente da Sociedade de Ginecologia e eu lhe digo de peito aberto, eu não consigo visualizar um colega que vai proceder à interrupção e a interrupção não vai levar ao óbito. Alguém vai ter que ultimar, seja intraútero, injetando KCL no coração do bebê, ou a posteriori. Quem vai fazer isso? Eu quero focar na questão do profissional de saúde, que é uma parte importante nessa história também. Eu acho que uma parte importante também é a sociedade civil. Veja, nenhum grupo feminista é a favor do infanticídio, da morte de bebês. Na verdade, se considera apto de, no máximo, até 14 semanas. A gente é mais rigoroso, inclusive, do que a própria medicina, que admite 22 semanas. Então, crianças que nasçam com vida e com condição de sobreviverem, elas devem ser protegidas. Elas estão acolhidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando está se falando ainda num estágio gestacional em que não há desenvolvimento de órgãos vitais, em que o tecido cerebral ainda está bem, né, na sua forma mais primitiva. Agora, uma coisa que eu acho muito importante se falar nesse caso dessa jovem de 9 anos que foi violentada, porque o termo correto é esse, ela sofreu violência sexual pelo seu padrasto, é que se focou na situação da menina, que era demonizada pelo fato dela não ter condição de levar essa gestação adiante, e se esqueceu o crime hediondo, absurdamente, a violação que ela sofreu por esse adulto pedófilo, né, que a obrigou a acabar engravidando de gêmeos, quando ela deveria estar brincando de boneca. Ou de carrinho, porque vamos deixar dessa questão também de gênero, que boneca é só para menina e carrinho é só para menino. Nós temos aí uma bancada evangélica que tem sido bastante
resistente, né, a qualquer tentativa de legalização do aborto. Você, Carolina, chegou a tocar nesse ponto, né, no meio do programa. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso. Na verdade, Valdir, nós temos uma bancada BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi. E essa bancada extremamente conservadora, retrógrada, ela é responsável por um atraso social, jurídico, né, em função da legislação, de em torno de 50 anos no país. Veja, esse aborto, uma das condições do aborto legal, que é o estupro da mulher, da geriatriz, está sendo ameaçado, porque Eduardo Cunha conseguiu aprovar um projeto de lei em primeira votação que diz o seguinte: não, essa mulher ela vai receber uma bolsa. A gente está chamando até vulgarmente de bolsa estupro. Ela recebe uma bolsa, mas ela não tem condições de abortar. E aí você vê, há um retrocesso social, porque esse aborto já foi garantido, mulheres já fizeram isso e outras nas mesmas condições não vão poder fazê-lo. Na verdade, as pessoas estão deixando que a sua fé, uma fé sem ciência, não é nada. Uma ciência sem fé também se perde. Né? Então as pessoas estão deixando que a sua fé crie um todo e impeçam que elas se coloquem por alteridade no lugar dos outros. Ninguém está no papel dessa vítima de violência sexual, que durante os meses de gestação ela vai se olhar e vai se lembrar do que aconteceu. Agora, não estou dizendo que isso tem que ser regra. Como sempre, é facultado à mulher. Se a gente empodera essa mulher, se a gente considera essa mulher capaz de fazer escolhas com relação à sua própria vida, seu destino, à sua maternagem ou não, porque ter filho é muito fácil. Você torna alguém genitora, mas você não torna alguém mãe. Ser mãe é diferente. Ser mãe é acolher, ser mãe é querer, desejar. E nem todo mundo quer e deseja. Vão fazer o quê com essas crianças nascidas de forma indesejável? Tem uma pergunta aqui da produção. Vocês não acham que o foco, no caso do direito da mulher, tem que ser a anticoncepção, que nunca teve tanta importância no Brasil? Desculpa, quem fez essa pergunta é homem. Prevenção. Quem fez essa pergunta Aborto é homem. assassinato de um indivíduo à parte da mãe. Bom, o que é que eu penso nessa situação? Quem foi, aliás, uma pessoa Não, que está aqui nem no foi da estúdio. produção. Foi a esposa de minha mãe. O nome, por favor? Teu nome? Renata. Renata. Renata, veja, o que eu penso na situação é o Eu nem seguinte. ouvi o final da pergunta, você foi falando. Diz: o aborto é assassinato de um indivíduo a partir da mãe. Bom, isso aí é um aspecto... A parte da mãe. De um a parte da indivíduo, mãe. aborto é assassinato de um indivíduo a parte da mãe. Veja, o direito à medicina pode ter identificado isso. O Supremo chamou, fez a primeira convocação de participação de médicos, cientistas, geneticistas, sobre a questão do início da vida. Para o direito, esse início da vida não está determinado. Então, quando se fala da 10ª parte da doutrina em biodireito, em bioética, estipula o seguinte: olha, a partir do 14º dia, quando houve a anidação, já é possível se falar em início da vida. Mas isso é uma parte da nossa doutrina. Existem doutrinadores que não aceitam isso. Então, ainda há uma celeuma quando se dá esse início da vida. Então, em tese, quando se fala em 12ª ou 14ª semana, não seria possível se considerar aquele embrião como vida ainda viável. Né? Então, há essa discussão dentro do direito. Então, veja, eu acho que, mais uma vez, a gente vai colocar essa mulher no banco dos réus. A gente não tem um trabalho de acolhimento a essa mulher, a gente tem um trabalho de punição, de colocar o dedo em riste e dizer a ela: olha, você é uma criminosa. Doutor Elias. Mas, olha, a grande questão é essa: nós não temos o direito de acusar nenhuma mulher, ninguém está querendo que fez. Tem que acolher. Quem fez o aborto, ela tem que ser acolhida também. Agora, nós temos que estimular o aborto. Doutor Elias, assim concluiu, que a Não, gente só tem 2 minutos agora, é por isso que eu estou acelerando já. Estimular a prevenção e a orientação, porque essa mulher que fez o aborto, que também assim, ela vai ter problema, mesmo que estiver legalizado, vai ter uma incidência maior de problemas futuros, tanto problemas de origem psicológica como problemas espirituais também. Ok, o senhor tinha pedido a palavra? A minha tristeza é que eu não vejo a mesma ênfase na defesa dos direitos reprodutivos em relação à contracepção. Eu gostaria de ver uma ênfase maior. A gente tem uma lei do planejamento familiar de 1996, eivada de problemas. Eu nunca vi ninguém vir a público, exceto alguns da nossa área da obstetrícia, para questionar por que eu não posso, por que eu posso dar o direito de uma pessoa abortar quando eu não tenho o mesmo direito, na mesma amplitude para fazer laqueadura tubar. E a gente sabe que tem países como os Estados Unidos, onde 70% das mulheres que fazem algum método contraceptivo usam a ligação de trompas. Então é uma pergunta que eu faço para se questionar no futuro, nossos legisladores, inclusive. Certo. Muito obrigado, doutor Amós, pela sua participação. Ok, eu agradeço a todos a oportunidade de expor um pouquinho do que a gente sabe e dizer que estamos à disposição
e dizer a essas mães que estão grávidas, que estão gestantes, que estão com medo de Rapidinho, por favor, que a pegar, gente precisa... que ela nunca está só. Ok, que ok. Jesus... Ok. Eu Carolina? gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, e quero dizer que a gente tem que se lembrar sempre que a mulher ela tem direito de escolha. Ok, Essa muito faculdade obrigado. é dela. Doutor? Eu queria agradecer aos colegas a oportunidade de conversar sobre um tema tão pungente e dizer que o que nos liberta é a informação. Ok, muito obrigado a você, Carolina, obrigado a vocês que participaram, a você que esteve em casa nos acompanhando. O Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.